qualquer. Ela excede todo e qualquer entendimento humano, lógico e físico. Por quê? Porque já está dizendo, a paz que excede todo entendimento. É a tempestade caindo, é o barco balançando, e você está aqui sorrindo, dando glória a Deus e aleluia. E as pessoas olham e dizem, não dá para entender, ela ainda está de pé, ele ainda está de pé, como? É o Todo-Poderoso que está te segurando. É o guarda de Israel, ele não dorme, ele não descansa. Irmão Sérgio, e o que eu devo fazer diante de tantas lutas e de tantas tribulações? Adore. Adore. Quer um segredo? Quando as lutas vierem, não peça, não agradeça, só adore. Entra no teu lugar secreto e diz, eu vim aqui só para adorar. E começa a dizer, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Você já parou para pensar? Pai da eternidade. Foi Deus quem criou a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Oh glória! Não dá para entender não, com a mente lógica humana não dá para entender. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz lá em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. O inferno vai se levantar para cair. Mas deixa eu te falar uma coisa, as promessas de Deus para você, para sua família, para minha família, ainda estão de pé. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E o que é que eu tenho que fazer? Não deixar que o inferno atrapalhe. Porque o inferno, ele acredita mais nas promessas de Deus do que às vezes eu e você. Porque quando Deus promete, ou Ele usa a palavra, ou Ele fala com a gente de uma forma, sabe, natural ou sobrenatural, a gente pega aquela palavra, gera fé, mas o inferno se levanta para dizer que não foi Deus, para dizer e para gerar o quê? Confusão na minha e na sua mente. E isso causa o quê? Dúvida. E dúvida causa o quê? Descrença. E Deus não opera na descrença. Lembra de Jesus? A palavra de Deus diz que Ele não operou mais milagre porque o povo não creu. Lembra de Jairo? Quando chegou lá e foi pedir ajuda ao mestre, e chega o mensageiro, que mensageiro, chega para Jairo e diz, Jairo, não perturbas mais o mestre, a tua filha morreu. Naquele segundo eu acho que Jairo parou, o mundo caiu, desabou. Mas Jesus para, e sempre Jesus tem uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, de exaltação, porque Ele te ama. E Ele disse, ei Jairo, crê somente Jairo, porque o dono da vida está aqui Jairo. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Eu sou aquele que ressuscita os projetos, que restaura a família, que restaura casamento. E ele foi lá, e a menina ressuscitou. Jairo ali quebrou todo o protocolo. Jairo, a Bíblia diz que ele era um sumo sacerdote, ele era um principal da sinagoga. Ele quebrou o protocolo de dizer, eu não quero saber quem eu sou, eu vou buscar quem resolve. Deixa eu te dar um conselho. Você deve ter um lugarzinho secreto. Nesse lugarzinho secreto, adora, grita, clama, chora, rasga o teu coração na presença dEle. Esquece quem você é, quebra protocolo, mas adore a Ele, glorifique a Ele, porque é Ele o dono da vida. É Ele que pode com uma palavra resolver a tua causa. Irmão Sérgio, a minha causa é impossível
perfeito. Ele é o Deus do impossível. Irmão Sérgio, o diagnóstico, os médicos já desenganaram. Ei, você está falando com o Jeová Rafa, o Deus que cura. Irmão Sérgio, eu quebrei financeiramente e eu estou falido, eu não vejo mais solução. Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Ele chega para Moisés, e olha que eu vou ler a palavra daqui a pouco. Mas ele chega para Moisés, eu estou falando que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Então ele chega para Moisés e diz: Moisés, ele diz: Moisés, Senhor, quem eu vou dizer que tu és? Diga para ele que o eu sou te enviou. Traduzindo, ele está dizendo Yahvé. Yahvé quer dizer, sabe o que? Eu sou o que você precisa. Eu preciso de restauração no meu casamento, eu sou restauração. Eu preciso de saúde, eu sou saúde. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre financeiro. Ele é o que você precisa. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa terça-feira, dia 14/6/2022, mas o Yahvé, o eu sou, ele está aqui, e ele está com os olhos atentos e os ouvidos abertos à sua oração, à minha oração. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Diz que o Senhor está com os olhos atentos aos justos e os seus ouvidos estão abertos a minha e a sua oração. Ah, Deus não tem ouvido, irmão Sérgio, a minha oração tem. E porque Ele não faz nada, Ele está fazendo, é porque você não percebe, você não entende, você nem sequer imagina a guerra que está sendo travada no âmbito espiritual, para trazer a sua resposta, para trazer a sua vitória. Como assim? Tem base bíblica? Tem. Daniel 21 dias orando. O anjo veio, enfrentou uma guerra, voltou e depois disse: Daniel, muito amado, eu vim trazer a resposta, Daniel, mas teve uma guerra, eu fui impedido no céu, eu tive que chamar reforço. O arcanjo Miguel foi lá e rasgou tudo para eu vir trazer a sua resposta, mas trouxe a resposta. Então não pare de orar. Irmão Sérgio, eu estou tão desanimado, eu não sei nem mais como orar. Então chora. As suas lágrimas, os seus sentimentos, as suas emoções, Deus conhece. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que traduz para Ele, com gemidos inexprimíveis, o que você quer. Muitas vezes você, e eu acho que 99,9 das vezes, nós não sabemos pedir. Pedimos mal. Mas Deus sabe dar aquilo que você e eu realmente necessita. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Eu não era assim não, sabe, meu irmão? Mas depois que eu comecei a tomar conta de um culto de oração, eu fiquei muito pentecostal. Para quem não sabe, toda quarta-feira eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, na cobertura espiritual do meu pastor, do nosso pastor, ministrando, trazendo a palavra de Deus aqui no culto de oração às 15 horas. Irmão Sérgio, e aí? É pela misericórdia mesmo. Mas ainda bem que a misericórdia dele se renova todos os dias. Abriu? Evangelho de João, capítulo 20. Glória a Deus. Diz assim, versículo 10. Perdão, versículo 19. Diz assim, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês.
Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, creu. Felizes os que não viram e creram. Amém? Eu quero falar um pouco sobre essa cena, sobre essa situação. Jesus ressuscita, como havia dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. Tomé, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, Tomé viu vários milagres. Viu cegos enxergar, coxos andar. Viu Pedro sair do barco e andar sobre as águas. E olhe que de todos foi o único que teve a coragem de sair do barco. Olhou para Jesus e disse: se és tu, manda eu ter contigo. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e foi caminhando sobre as águas. Muitas vezes as pessoas dizem: mas Pedro foi um covarde, não teve fé. Mas foi o único que tomou a atitude de sair do barco e dizer: eu vou ao encontro do mestre. E eu quero te dizer um recado antes de entrar no texto. Você precisa sair muitas vezes da sua zona de conforto, sair do barco e se aventurar com Jesus Cristo. Como assim, irmão Sérgio, se aventurar? Crer que o que Ele tem para você é bem melhor do que ficar no comodismo do seu barco. Porque a tempestade bateu, as ondas agitaram, mas você não quer sair. Aí Deus está dizendo: vem, sou eu que estou te chamando. Sou eu que tenho algo novo para você. Sou eu que trago um projeto diferente. Mas para isso eu preciso que você saia do barco e ande sobre as águas. Mas eu vou ter medo, eu sei. Eu vou estender as mãos para te segurar. Lembra Pedro? Senhor, olhou para a situação: eu estou afundando. Ele disse: ei, Pedro, não precisa gritar não, eu estou aqui pertinho. A Bíblia diz que ele estendeu as mãos e levantou. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, Maria Madalena vai ao encontro e verifica que Jesus não está mais lá. Ela corre, compartilha com Pedro. A Bíblia diz que ela compartilhou com João, que é o discípulo que ele mais amava. A Bíblia diz isso aqui. E eles saem correndo. João chega primeiro, olha o sepulcro, mas só faz olhar. Pedro não, Pedro é mais audacioso. Ele olha, a Bíblia, depois você lê lá, não estou inventando não. Ele olha. Quem vê um sepulcro não é um sepulcro normal, é um sepulcro que é tipo uma caverna. Ele olha e ele entra. Ousadia, ele entra.
Aí depois João vê e diz: eu vou entrar também. Aí entra. Aí eles veem lá, tudo arrumado, tudo certinho. Aí diz: realmente roubaram o mestre. Mas aqui tem um detalhe importante. Eles foram embora, mas Maria ficou lá chorando. Veja bem, no versículo 13, versículo 10, os discípulos voltaram, capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela disse, pensando que fosse o jardineiro: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Quando Jesus chama o nome, ela diz: é o mestre, é ele. Não dá para não esquecer. Maria, sou eu, Maria. Aí eu fiquei imaginando na minha cabecinha: por que Pedro e João, Jesus não apareceu para eles? Eu fiquei pensando e meditando no texto. Eu disse: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, na sua versão diz permaneceu, outras diz ficou. Permaneceu, chorando, adorando, glorificando, exaltando. Chamou a atenção dele e ele apareceu. Os outros dois, embora amasse, embora o adorasse, foi embora. Foi roubado o corpo. E agora? Vamos contar para os amigos. Mas a palavra de Deus que Maria permaneceu. Se as minhas palavras estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres para a glória de Deus. Se permanecer nele e as palavras deles permanecer em mim. E o que é que você vai pedir? Você vai estar conectado com Deus e você vai saber o que pedir, porque você está tão conectado. As palavras dele estão tão no teu âmago, você está tão conectado com Deus que você vai saber pedir. Você não vai pedir besteira. E Maria ficou. E ela permaneceu. Mas voltando aqui para Tomé. Jesus aparece para os seus discípulos: a paz seja convosco. Conversa com eles e vai embora. E eles correm. Imagina a alegria. O mestre ressuscitou. Imagina a alegria deles. E vai contar para quem? Para todos, inclusive para Tomé, que não estava. Diz: Tomé, que foi? Que euforia é essa? Eu estou aqui imaginando, tá? Que euforia é essa? Que negócio é esse? Que alegria é essa? Mestre está vivo. Tomé, ele ressuscitou. Tomé, o mestre ressuscitou. Ele veio aqui, falou conosco. Nós ouvimos as feridas. Você imaginou um balde de água fria que ele joga nos apóstolos, nos discípulos? Quem ressuscitou? Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acredito. Ele estava dizendo para os outros discípulos, ele estava dizendo para os outros que viram: vocês são mentirosos, vocês estão malucos. E eu quero dizer que podem te chamar de louco, de maluco, mas se você está na presença do Deus vivo, do Altíssimo,
Se você está buscando a presença dele, pode quem quiser te chamar de louco, continue adorando, continue glorificando, porque ele vai restaurar a tua casa, vai restaurar teu casamento, vai restaurar tua família, vai restaurar os teus negócios. Continue na presença e crendo. E eu quero dar um título a essa mensagem, dizendo para mim e para você: não esconda as suas marcas. Não esconda o que Deus fez na sua vida. Você é testemunha viva dos milagres que Deus já fez com você e que ainda fará com você e comigo. Então não esconda as marcas. Mas irmão Sérgio, eu fui traído, me levaram, sabe, me deram um golpe, mas Deus me restaurou. Fale, olha aqui, porque tem gente que só vai acreditar quando vê você falar, quando vê alguém dizendo, realmente eu vi, eu testemunhei. Quando pegar, quando ver e quando tocar, dizer, aquilo é uma mulher de Deus, aquilo é um homem de Deus, Deus restaurou o casamento. Porque o mundo aí fora acredita que não há possibilidade alguma de restauração do casamento, mas Deus coloca amor onde não tem amor, porque Ele traz, Ele chama à existência aquilo que não existe, como se existisse. Eu quero amor, então Deus me dá amor. Me dá amor pelos meus filhos, me dá amor pela minha casa, me dá amor pela minha mulher. Coloca atração, Deus restaura, e Ele vai lá e muda a história, muda o cativeiro, faz você uma nova mulher. E os seus traumas ficou no passado, mas você não vai esconder. Você vai testemunhar das marcas que Deus deixou, que Deus fez, que Deus restaurou na sua vida. Sabe, Tomé poderia ficar calado, queria ficar calado. Ficou feio o negócio aqui para ele. E a Bíblia é tão fantástica que ela não esconde nada, não esconde nada. Mas ele chega e diz, eu não acredito, vocês são todos mentirosos. Porque Tomé precisava ter a certeza, precisava tocar, precisava ver. E tem pessoas, inclusive na nossa família, que olha para a gente e diz, eu preciso ver. Ele mudou mesmo, foi? Ela mudou mesmo, o casamento foi restaurado mesmo. Houve uma mudança, eu preciso ver. Você é um milagre ambulante de Deus. Você e eu somos milagres ambulantes do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Embaixadores perfeitos? Nunca. Servindo a um Deus perfeito, que transforma, restaura, muda e continua fazendo milagres. Sabe, eu fiquei aqui pensando, muita gente gosta de contar o milagre, mas ninguém quer viver o milagre. Como assim, Sérgio? Muita gente acha lindo quando Pedro anda sobre as águas, mas pouquíssima gente toma a atitude de buscar o milagre e viver o milagre. Eu não entendi, deu um nó aqui na minha cabeça. Sabe de uma coisa? Muitas vezes você está querendo, dizendo assim, eu creio em milagre, mas se eu não precisar, tá bom, eu não quero não. É como se dissesse assim, eu creio no milagre, mas eu não quero precisar passar pelo processo do milagre. Eu não quero viver o milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém aprende nada em uma festa, ninguém aprende nada sorrindo. A alegria, verdadeira alegria, o verdadeiro amor é gerado no processo da dor. Mas a dor não é para te matar, a dor não é para te deixar no deserto. A dor
é para você mostrar lá na frente as marcas, dizer: olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Eu não lembro mais, passou, joguei no mar do esquecimento, mas eu não vou deixar de falar o que Ele fez comigo. Deus é exaltado através das suas marcas, do seu testemunho. Suas marcas lhe dão autoridade para falar e testemunhar. Mateus 7,29, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Me diga uma coisa: você vai procurar um médico, um especialista, seja em qualquer área que for. Você quer pelo menos ter informações de alguém que foi consultado, de como aquele médico atendeu, o que ele receitou e se houve sucesso, se houve um resultado. Você procura saber. Escute, suas marcas lhe dão autoridade, propriedade para falar do amor de Deus e do milagre do Senhor. Como assim, irmão Sérgio? Quando você passa pelo processo do milagre, quando você passa pelo deserto, quando você anda sobre as águas, quando você passa pelo vale da sombra da morte, e passa, porque não fica, você lá na frente vai ter propriedade e autoridade. E as pessoas vão olhar: se ele passou, se Deus curou, se Deus restaurou, se Deus transformou, eu também posso, porque eu vou crer no Deus dela, no Deus dele, para passar por esse deserto. E você vai falar com propriedade: o meu Deus me restaurou, o meu Deus me transformou, o meu Deus mudou o cativeiro. É aquilo que eu digo. Muitas pessoas acham lindo o milagre, mas não quer precisar do milagre. E só pode falar de propriedade de um milagre quem passou pelo milagre. Quem já foi curado de uma doença incurável, fala com propriedade: eu fui curado, os médicos me desenganaram, mas hoje eu estou aqui, hoje eu dou testemunho. Quando Deus me lembra, quando Deus me usa, eu falo do que Ele fez. E as outras pessoas que estão olhando, dizendo: se Deus curou, Ele também pode me curar. Isso gera fé, esperança. E a esperança viva chama-se Jesus de Nazaré. As pessoas estão buscando de um lado para outro vitória, esperança, mas a única esperança está aqui, é a palavra de Deus. Se alimente dela, coma ela, viva ela, e você vai ver o que Deus vai fazer, os milagres que Deus vai fazer na sua família, na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, seja lá onde for, Ele continua fazendo milagres. Só pode falar e testemunhar milagres quem viveu. O enfermo que foi curado pode dizer: eu fui curado. Pastor Múcio foi curado. De vez em quando ele está aqui falando. Ele fala com propriedade, para exaltar o nome do Senhor, com autoridade, mas não autoridade nossa, para exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você olha, diz: se Deus curou ele dessa doença, a minha não é nada, Deus pode fazer muito mais. Ei, basta uma palavra, basta uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda. Coloca na mão, gera essa semente na mão do Senhor, e você vai ver, Ele vai transformar a tua pequena fé. E você vai dizer: eu tenho fé para mover montanhas, eu tenho fé para ser restaurado, eu tenho fé que o meu casamento vai ser restaurado, eu tenho fé que a minha empresa vai voltar a dar lucro, eu tenho fé que Deus vai fazer
o milagre que eu preciso. O eu sou está aqui. O que você quer? Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Ei, não é homem, não é presidente, não é ninguém, não é pastor, é Ele, o Yahvé, o eu sou, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o maravilhoso, o príncipe da paz. Irmão Sérgio, o que é que eu tenho que fazer? Abra sua boca. Vinde a mim. Olha o convite, vinde a mim. Todos, alguns não, todos. É para todos o convite, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai aliviar esse fardo. E o que é que eu tenho que fazer? Fala com Ele, abra a tua boca. Ele não vai, Ele lê o pensamento dele, é onisciente, onipresente, Ele é tudo, mas Ele quer ouvir Jesus. Mas irmão Sérgio, eu sou meio tímido. Então vai lá para o teu quarto, fecha a porta, é o que diz a Bíblia, e em secreto fala com teu pai. Diz: papai, eu estou precisando de ajuda, papai, eu estou precisando de um milagre. E diz para ele qual é o milagre. Mas eu não sei falar. Fala, porque Ele quer te ouvir. E você vai dizer: pai, eu estou precisando de um milagre, eu preciso que as portas sejam abertas, eu preciso, Senhor, que a porta de emprego seja aberta, Senhor, eu preciso de um milagre. E você vai ter resposta. Sabe, muitas vezes, aí eu lembrei agora de Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Que diz: não andeis preocupado com coisa alguma, antes apresentai as vossas petições a Deus com oração, súplica, e já agradeça. Ações de graça, orações, súplicas e ações de graça, orações, súplicas e ações de graça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu, o Deus eterno, o ouvirei, descerei e farei ele prosperar, sararei a sua terra, farei o milagre, farei o milagre. O que é sarar a terra? É fazer o milagre. Sararei a sua terra. Como é bom servir a esse Deus maravilhoso. Como é bom saber que mesmo sem precisar dar resposta a Tomé, Deus voltou, Jesus voltou depois de uma semana e diz: Tomé, entra, transparece as portas, passa com o corpo glorificado, passa pelas portas, não olha para ninguém. Eu quero imaginar: eu vim só por sua causa, Caba. Se fosse nordestino, dizer: Caba, eu vim só por tua causa. Vem cá, não, vem cá, pega aqui, coloca o dedo, vem, tá vendo? Deus meu, dizendo: eu não acreditei, me perdoa. Em outras palavras, ele está dizendo: o que foi que eu fiz? E Jesus voltou porque não precisava. Mas Jesus é educado, mas Jesus é sábio. Eu disse: eu vou ter que fortificar esse homem, eu vou ter que, voltar para dizer para ele: ei, Tomé, bem-aventurado é os que não viram e creem. Toca aqui, Tomé. Tocou. Tá vendo, Tomé? Tá vendo o prego? Tá vendo as marcas? Tô. Tranquilo, Tomé. Eu vim só para te dizer isso. Creia mais. Tudo é possível àquele que crê. Oh, glória! Dá um glória forte aí, crente. Dá um glória, vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está servindo a um Deus poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, vamos ficar de pé. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, mostre as suas marcas, mostre e dê os seus testemunhos do que Deus fez, do que Deus vai fazer. Eu quero orar por você. Vamos louvar um hino aí. Eu quero que você adore o Senhor. Enquanto você adora o Senhor,
Deus vai fazendo um milagre. Enquanto você adora, você vai falando com Ele, vai indo. Isso. Que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta Baixinho, hora. baixinho. Quero lhe fazer um convite. Que convite é esse, irmão Sérgio? Um convite especial. Você quer viver um milagre? Você quer verdadeiramente viver um milagre? Então você precisa sair do seu barco, tomar uma decisão. Eu quero fazer um convite. Você que chegou aqui essa noite e Deus falou tremendamente com você e você ainda não tomou a decisão. Você até vem para a igreja, você é simpatizante, mas precisa tomar a decisão de dizer: eu quero um milagre, eu quero esse Deus maravilhoso, eu quero esse Jesus. Tem alguém aqui? Levante a mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer declarar a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Ei, não tenha vergonha. Quem já fez essa decisão? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, isso. Todas essas pessoas, pode baixar, já fizeram a decisão. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e você precisa dizer, não é emoção, não é sensacionalismo.